Bom dia a todos. Acho que o Wix explicou bastante já a parte econômica do nosso cenário. Eu acho que vale a pena fazer alguns comentários rápidos sobre mercado, começando pelo mercado lá fora, em que, assim, dentro dessa crise que a gente fala que é uma crise quase que impensável, porque, bom, primeiro, ninguém esperava, né, que você fosse ter sair de uma virada de ano que era vamos dizer, um cenário bastante construtivo para uma inversão total, graças a uma crise gerada por um problema sanitário, né? E vimos coisas impensáveis e o mês de abril não foi exceção, né? E dentro desses impensáveis, eu gostaria de citar o petróleo, né? Que chegou a cair até menos 40 dólares por barril no meio do mês. Obviamente tem uma componente técnica aí, que era um contrato que estava vencendo, que era um contrato deliverable, mas esse contrato, por ser deliverable e por você estar numa situação mundial em que não tem mais espaço para estocar petróleo, e por quê? Porque a produção continuou e a demanda caiu demais, assim, secou a demanda por petróleo, você causou aí um movimento que assim, nunca aconteceu, né? O petróleo com valor negativo, muito negativo, e a volatilidade ao longo do mês do petróleo chegou a 1.400%, né? O contrato, assim, quando você pega nas opções de petróleo, 1.400% de volatilidade, também nunca aconteceu. Nenhum ativo tem um nível de volatilidade dessa magnitude. Outro dado que eu acho que vai na direção contrária, que funcionou muito para, vamos dizer, dar uma conotação positiva para os mercados em abril, foi que dentro daquelas medidas que o Fed vem tomando para, assim, fazer a ponte entre não deixar a economia colapsar enquanto não se acha uma solução definitiva para o problema do vírus, que seria tratamento e vacina, ele aumentou mais, vamos dizer, as ações dele no sentido de evitar um problema de crédito corporativo. E nesse aumento de ações, ele passou a incorporar até compra de títulos de crédito corporativos de empresas que deixaram de ser AAAs, né, os que eles chamam dos Foreign Angels, e passou a poder comprar também ETFs de empresas high yield. Assim, isso é uma coisa quase que impensável. Disso aí, para o Fed poder comprar estoques, se tornou um caminho muito curto, né? E acho que, nesse sentido, o mercado realmente passou a trabalhar de novo em cima do Fed Put, né? Você entra numa lógica do win-win. Se o mercado realmente voltar, se você sair dessa crise, você que comprou créditos corporativos ganha. Se as coisas derem errado, o Fed vai lá e segura. Então, acho que isso aí ajudou muito, não só o mercado de bolsa, mas o mercado de crédito também. Você teve emissões muito grandes de corporativas ao longo de abril. Um bom exemplo que aconteceu recentemente foi a própria Boeing, né, que é uma das empresas que já vinha sofrendo por problema do Max 800 e depois com esse problema de todas as companhias aéreas passou a sofrer mais ainda. E mesmo assim ela fez uma emissão em que ela captou 25 bilhões de dólares com uma demanda total de 70 bilhões de dólares. Né? Então, basicamente, isso aí meio que deu uma tranquilidade do ponto de vista de cash flow para a Boeing aí por um bom período. Ela mesma falou que, assim, para ela, os negócios para a companhia só normalizam em 4 a 5 anos, né? Mas mesmo assim, o mercado, só para mostrar que o mercado está aberto para a emissão corporativa, muito em função do que o Fed fez. Então, acho que isso aí, junto com a contínua injeção de liquidez, né? O Fed foi com um balanço de 6 tri, pode chegar pelas nossas contas até 11 no final desse ano. ECB também, o BOJ, assim, a própria o PBOC da China vem tomando medidas de flexibilização monetária. Acho que tudo isso ajudou aí o mercado a ter uma performance boa. No caso dos Estados Unidos, que outperformou
foi o melhor mês nos últimos 33 anos, desde 1987, mas, ao mesmo tempo, ainda do lado dos impensáveis, a gente teve, até o Daniel mostrou um gráfico aí, que do dia 20 de março para cá, você teve o Jobless Claims batendo 30 milhões de pessoas pedindo seguro-desemprego. 30 milhões. Então, a gente vai ter o payroll agora na sexta-feira, o esperado é alguma coisa como 20 milhões já aparecendo ali, né, de perda de trabalho, e um desemprego entre 15% e 20%. Tá? Que é uma coisa assim, você vai destruir em pouco mais de um mês 20 anos de geração de emprego no mercado americano. É uma coisa assim muito forte. É a mesma coisa para o PIB, né? O PIB do primeiro trimestre veio em menos 4,8 anualizado, mas no segundo trimestre vai vir alguma coisa que pode chegar a 30%, tem analistas projetando até 40% de queda no PIB anualizado no americano no segundo trimestre. Então, coisas assim que não estavam realmente na tela de ninguém, uma crise muito complicada, mas que, apesar disso, né, bancos centrais agindo, governos agindo, você parece a cada dia chegar mais perto aí de algum tratamento que funcione, de alguma vacina. Interessante, recentemente, eles falaram que o governo Trump está colocando quase que um plano Manhattan, que foi quando o esforço que eles fizeram na Segunda Guerra para chegar logo numa bomba atômica. Aqui eles estão fazendo um plano Manhattan para chegar num fast track e conseguir uma vacina até o fim do ano. Né? Então, junta muito dinheiro do governo, as empresas, do próprio governo, para tentar desenvolver, os laboratórios, né, para tentar desenvolver uma vacina num espaço de tempo um pouco mais curto. Então, nesse sentido, bolsas americanas realmente outperformaram. Se você pegar a Nasdaq, que é a bolsa com uma conotação mais para empresas de tecnologia, subiu 15% no mês, o S&P subiu 12%, e as demais bolsas do mundo foram muito atrás, né? Em torno da bolsa, na média, a Europa subiu 6%, os emergentes subiram 6%, o Brasil em torno de 5,5% em dólar, né? Para a gente falar um pouco aí em termos comparativos. Do ponto de vista de moedas, assim, foi um mês um pouco mais tranquilo. Você teve contra as majors, o dólar ficou meio de lado, tiveram algumas emergências. O índice emergente como um todo caiu 0,8 em relação ao dólar, mas você aí tem um grupo de emergentes que se valorizaram. Você tem moedas ligadas a commodities como o dólar australiano, o dólar neozelandês, que até tiveram um mês bastante bom. E você tem aquele grupo das moedas que apanharam, obviamente capitaneadas pelo Brasil, né? Brasil, não só na moeda, mas na bolsa, tem sido aí o expoente negativo desse ano aqui. A pior bolsa, a pior moeda, e junto com ele, nas moedas, a gente tem África do Sul, tem Turquia, só, né, países que sim, tem muitas fragilidades do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de dívida. Né? Aqui no Brasil, um pouco a gente acompanhou esse mercado de bolsa, né? A bolsa aqui também teve uma certa recuperação, mas, como eu falei, não acompanhou no câmbio, e no juro você teve assim movimentos assim, foi um mercado bastante volátil, eu diria, mas no final prevaleceu aí um fechamento de taxas, que muito em função disso que o Daniel mostrou, ou seja, completa falta de inflação, assim, uma destruição da atividade muito forte, e que realmente acaba ancorando aí a parcela de juros, principalmente a parcela mais curta da taxa de juros. Né? Em relação ao fundo, ele teve um mês que foi razoável, quase 1,90% de resultado positivo. Meio que a gente tem separado a nossa gestão agora em posições direcionais, posições de valor relativo e posições que eu chamo de idiosincráticas. E isso porque, assim, posições direcionais precisam de um certo grau de convicção, que num ambiente como esse,
acaba ficando um pouco mais difícil. Então, a gente tem restringido muito mais as posições direcionais e optado por privilegiar posições de trades relativos, né? A gente acha que, assim, no Brasil, a gente tem uma situação que é uma crise dentro da crise, né? Ou seja, você tem a crise grande que pega o mundo inteiro, né? Que é de origem sanitária, mas está batendo forte na economia. E você tem, e não bateu, vamos dizer, nos mercados, ou se bateu, recuperou boa parte, muito em função do que eu expliquei, da atuação forte dos bancos centrais. Mas aqui você tem essa mesma crise, só que com o agravante de ter uma crise política que, assim, toda hora parece que vai virar uma crise institucional, né? Chegamos perto, chegamos dia 24 com a saída do Moro, isso gerou um estresse grande no mercado. Esse fim de semana, de novo, você tem um presidente que faz parte da estratégia dele esse confronto, e esse confronto acaba gerando muito ruído, né? Então, aqui você sempre tem que fazer uma dosagem entre o que é ruído e o que pode deixar de ser ruído e voltar e virar uma coisa um pouco mais séria. Então, a gente, como é o jeito que ele opera, eu acho que a gente vai ter que seguir convivendo com isso e, portanto, isso acaba cobrando um preço do ponto de vista de prêmio de risco, e acho que um pouco da explicação do Brasil ter os piores performances, tanto bolsa como moeda, vem daí, dessa incerteza gerada aí pelo governo. O que a gente percebe, e aí pensando um pouco aqui no Smiles aí que o Wix mostrou, que hoje, nas duas pontas você tem ali, nas três, quer dizer, nos três cenários, o que acontece com o Paulo Guedes. Me parece que, do ponto de vista dos ministros que caíram, ou de alguma forma eles entraram em choque com a família do presidente, ou eles, de alguma forma, passaram a ter uma popularidade maior que a do presidente, aí ele também fica muito incomodado com isso. Me parece que nenhum dos dois é o caso em relação ao Paulo Guedes, né? Nem ele é um cara que, assim, eu acho que tem popularidade e, assim, não me parece que ele nunca vai ser um candidato viável, de um lado, e parece ter, assim, uma razoável interlocução com os filhos. Acho que não vem o problema daí. Onde eu acho que deve ter um desconforto maior em relação ao ministro é que o DNA do ministro, da equipe, de toda o racional de montagem do ministério foi do ponto de vista de uma agenda liberal, de redução do tamanho do Estado, de redução do déficit fiscal, né? E você está indo para outro, está tendo que adotar um outro caminho. Obviamente, em função dessa crise toda, você não tinha muita alternativa no curto prazo, mas o que a gente aqui começa a questionar é se realmente eles vão conseguir manter todo esse esforço fiscal dentro desse ano, né? Me parece assim, a gente vê que o Congresso está feliz da vida, porque aprovar bondades e aprovar gastos é uma coisa que, assim, para eles é muito estimulante, né? Então, mais para frente, eu não sei, você provavelmente vai ter aí um conflito razoável entre o que é a agenda e o DNA dessa equipe econômica e o Congresso, que era visto como reformista, tal, acho que já mudou. Não sei se aquele Congresso reformista volta e você vai ter chance de realmente botar essa situação sob controle, voltar a pensar em reformas, num governo que, assim, é um gerador de conflitos constantes. Então, isso realmente acho que acaba gerando aí um risco adicional, um prêmio de risco adicional, que acaba punindo um pouco os ativos brasileiros. Olhando aí as nossas posições, basicamente, o que foram, assim, estratégias não idiosincráticas, ou seja, tanto direcional como os valores relativos, funcionaram bem, né? Então, a gente aí no juros tem, há muito tempo, assim, mantido nossa posição muito ancorada na parte curta, né? E essa parte curta, ela acaba tendo, do ponto de vista de Sharpe, um comportamento muito melhor, né? Porque você sai um pouco dessa lógica da falta de visibilidade futura, do problema de
de riscos fiscais à frente, e você trabalha muito mais aí o curto prazo de política monetária e desse problema da inflação e do problema da falta de crescimento, né? Isso aí tem funcionado bem. É verdade que no dia 24, dia do Moro, até a parte curta sofreu, né? Até a parte curta acabou subindo bastante. Isso acabou, no final, levando um pedaço aí do nosso resultado, mas no acumulado do mês, a estratégia aplicada pré-curto deu resultado. Uma outra posição que também tem funcionado e que a gente acabou aumentando um pouco, agora eu vou explicar por quê, mas a gente tem trabalhado, vinha trabalhando em torno de 10% comprado em dólar real. A gente subiu essa exposição, agora estamos trabalhando entre 15% e 20%, muito também em função da nossa posição em bolsa. O que acontece é que bolsa a gente tem trabalhado com 3 dimensões, né? Posições no Brasil, posições de emergente e posições na Bolsa Americana. E a posição no Brasil tem se mantido assim, basicamente é uma carteira composta principalmente de empresas que são geradoras assim recorrentes de caixa, toda essa parte de infraestrutura, essa parte das elétricas e tal, e que obviamente vão ter agora vão sentir esse baque na atividade, mas eu acho que você não pode ficar sem distribuição de energia, sem geração de energia, tudo isso acaba de uma maneira ou de outra sendo compensado. Mesma coisa a parte de rodovias, você posterga investimentos, você refaz o equilíbrio financeiro da equação, né, desses provedores de serviços, saneamento, etc. E a gente tem também um pouco a parte de shopping centers, acha que, assim, do ponto de vista de custo, o custo é menor e você, a hora que retomar, isso vai começar a, de novo, gerar caixa. A gente acha que são posições mais conservadoras e, contra isso, a gente tem uma parte vendida no índice. Essa posição funcionou bem, mas a gente tem, assim, contra essa posição comprada em Brasil, a gente tem ficado vendido nos mercados emergentes, né? Tanto o índice de emergentes como também especificamente a Bolsa do México, quase que no mesmo tamanho. Assim, o meu líquido de Brasil, eu tenho um short em emergentes da mesma magnitude. E a terceira componente, que é Estados Unidos, que também tem ficado aí com algum direcional comprado, mas também lá dentro a gente tem optado por posições no Nasdaq contra principalmente o Dow Jones, né? Eu acho que assim esse combo acabou performando tanto as duas linhas, tanto a linha Brasil como a linha internacional, que tem aí de comprar dos Estados Unidos vendido emergentes. E, quer dizer, o fato da gente estar com posição em Brasil, apesar desses problemas todos que a gente vê, justamente porque uma parte disso me parece que já entrou no preço, tanto é que o Brasil é de longe a pior bolsa, principalmente quando você compara com as outras bolsas na mesma moeda, né, em dólar, mas também porque a gente, assim, como forma de mitigar um pouco esse risco, que é um risco de surpresa, esses conflitos, são coisas assim que hoje a gente tem sustos quase toda semana e pouca visibilidade para frente. A gente acaba achando que o câmbio tem ajudado a você navegar esses momentos, né, em que você tem esses sustos, esses ruídos de curto prazo. Então, foi por isso que a gente acabou subindo um pouco a exposição em dólar de 10% para entre 15% e 20%. As 3 linhas tiveram contribuição positiva, ou seja, tanto o dólar real como as linhas de bolsa, né? Na parte de moedas, hoje a gente tem quase que um trade que se beneficia de se continuar um movimento de apetite a risco lá fora. A gente tem uma posição vendida em ien, comprado em peso mexicano e o pound inglês, né? Também não é muita coisa, isso é em torno de 4%, 5% aí da posição. Uma outra posição direcional que a gente segura há bastante tempo, que também performou bem em abril, foi o aplicado juros no México, né? Tivemos aí mais um corte ao longo do mês,
e acho que o México ainda tem um juro muito alto, uma economia que também deve sentir muito esse negócio da epidemia. Ela está agora um pouco mais atrasada nesse ciclo, mas agora você tem assim uma ascensão grande dos casos, e as medidas do governo estão um pouco defasadas. O governo demorou um pouco para agir. Então, acho que assim o baque para frente vai ser relevante, né? E ele estava numa política monetária muito mais apertada que os outros países. Então, acho que tem espaço ainda. A gente continua com essa posição, reduziu alguma coisinha, porque formou quase 80 vezes ao longo do mês, mas a gente ainda acha a posição boa, prazo nosso em torno de 2 anos e meio aí, né? E aí a parte que acabou atrapalhando a performance foram os idiosincráticos. Um foi o cupom cambial, que foi a única taxa de juros que subiu no mundo, né? Todos os outros lá fora, aqui dentro, tal, no final você teve queda ao longo do mês, e o cupom acabou subindo, isso acabou prejudicando aí um pouco o nosso resultado. E o último livro é o livro de Bs, que eu já expliquei na última vez. É um mercado, principalmente, não só B, mas DAPS, perdeu bastante da liquidez, então a gente meio que tem trabalhado para reduzir o tamanho do livro, basicamente. Hoje ele nem tem mais posição direcional, tem ainda algumas posições em diferentes vértices, e a gente o que tem feito realmente aos poucos ir diminuindo todas essas posições. Então, um pouco esse é o resumo. Eu acho que vamos continuar nesse cenário ainda de números muito ruins, porque basicamente você, não só aqui, mas lá fora também, só pegou o mês de março, né? Então você entra nesse segundo trimestre, acho que vai ter um impacto mais forte dessa queda toda de atividade. Vai ter, eu acho que mais e mais notícias de quebras, né? Tem uma empresa que todo mundo conhece, que é a Hertz, está iminente o anúncio da quebra da empresa. Para quem é das antigas, que fazer musculação, aquela Gold's Gym, que acho que é uma das cadeias mais tradicionais americanas de academia, semana passada quebrou também. Então, você vai começar a ter mais e mais, apesar de todo o esforço do Fed, etc., tem setores que vão ficar em uma situação muito complicada. Isso, obviamente, não é bom. Há uma dificuldade grande quando a gente vê as empresas apresentando resultados e elas mesmas fornecerem guidelines, né? Então acaba tendo, é difícil você projetar quanto é que vai ser, quanto está o múltiplo do S&P ou qualquer um desses grandes índices, se as empresas não conseguem dizer quanto é que vai ser, ou dar um guideline para o resultado das empresas, né? Então, quer dizer, o múltiplo do índice depende de você calcular um resultado para as empresas que compõem aquele índice, que os CEOs e CFOs das empresas não conseguem fazer uma projeção. Então, eu acho que é de pouca valia hoje esses números que a gente vê sobre quanto é que está o múltiplo, se o S&P está em 20 ou não está. Assim, acho que ainda tem pouca visibilidade para ter um call mais acurado sobre isso. Então, tudo isso vai continuar trazendo incerteza. A gente espera que, vamos dizer, o projeto Manhattan lá, que você realmente consiga avançar no lado da saúde, porque isso é que realmente vai trazer vamos dizer, a volta à normalidade. E mesmo que a gente está vendo na Ásia, etc., você pode até normalizar a produção industrial, mas tem várias áreas na parte de serviços que vão demorar muito, enquanto houver esse medo em relação a não ter um tratamento, não ter uma vacina. Então, acho que ainda continua um pouco esse negócio de uma gestão muito assim, conservadora, né? Uma cabeça de que esse ano vai ser maratona, vai ter ups and downs, você tem que manter sangue frio, não se apavorar quando assim, chega de manhã, bolsas estão caindo 3%, 4%, 5%, mas também não achar que esse negócio vai assim, subir sem parar, porque falta visibilidade. Você, obviamente, tem o conforto dos bancos centrais, mas ainda tem um desconforto de muita incerteza para falar aqui, e aí a gente fica à disposição para quem tiver perguntas.
Obrigada, Calabrese. A gente recebeu aqui algumas perguntas via chat, tá? Tô tentando aqui organizar. Muitas já foram respondidas, mas vamos lá. O Luiz, ele pergunta sobre os impactos do câmbio. O Ix, ele abordou bastante a questão do câmbio. O Calabrese também, quando entrou na parte de mercados, também abordou. Mas ele faz uma pergunta um pouco mais específica sobre o risco de overshooting do dólar ser cada vez maior. Se o Ix ou o Calabrese quiser falar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que você tem, inclusive, essa preocupação na cabeça de, pelo menos, parte da diretoria do Banco Central, né? Porque você até tem, do ponto de vista dos modelos de inflation target, espaço nas nossas contas, por exemplo, para levar o Selic até 2%, mas, ao mesmo tempo, você tem esse componente fiscal que ainda não está muito claro se você consegue realmente, se a equipe econômica vai conseguir controlar essa situação e limitar essa expansão fiscal a esse período da pandemia e depois voltar a controlar isso, porque senão, se você entrar numa trajetória para a dívida, o Wix colocou várias ali, né? Se você entrar numa trajetória para a dívida que se mostre uma trajetória crescente, eu acho que em algum ponto o pessoal que tem poupança aqui vai ficar um pouco preocupado, será que eu estou sendo adequadamente remunerado para financiar esse governo que não consegue controlar a sua expansão fiscal? Então, eu acho que nesse sentido, se isso acontecer, realmente o dólar pode overshootar, né? Se você entrar numa trajetória de dívida crescente, se você entrar numa trajetória fiscal de descontrole, aí eu acho que o primeiro mercado a sentir vai ser o câmbio, justamente porque assim, você não vai ter prêmio suficiente para justificar o risco de financiar esse governo. Então, eu acho que nesse sentido isso pode acontecer. Espero que não aconteça, mas esse acho que é o principal risco. Wix, você quer completar alguma coisa aí referente à balança de pagamentos? Puxando esse gancho aí do câmbio do Calabrese. Eu sei que você falou no finzinho ali da sua apresentação, mas como a gente teve mais uma pergunta aqui, se você puder só adicionar. Tá. Basicamente, assim, como que a gente vê o balanço de pagamentos? Você tem a necessidade de financiamento, né? Ou seja, as coisas que te geram, enfim, necessidade de ou seu déficit de conta corrente. Então, só colocando assim como que era no ano passado, a gente estava tendo um déficit de conta corrente indo para 3%, saídas, como eu falei, de quase 30 bi de dólares de desalavancagem das empresas lá fora. Você teve mais uns 15 bi de investimento em fundos de investimento lá fora, ou em renda fixa, ou em ações, que basicamente era, enfim, as famílias aqui realocando o seu capital, né, diversificando seu portfólio. E tem investimento brasileiro lá fora. Então, em grosso modo, era isso. As duas coisas que caem bastante esse ano é o conta corrente, que eu falei, praticamente zero, tá? Então, conta corrente que foi quase 50 bi ano passado, vai para 10 bi. Então, você perde 40 bi de necessidade de financiamento externo, né, de recursos externos. E essa desalavancagem também externa, que sai de 30 e deve para zero. Tá? Então, aí você ganhou 70 bi de dólares, você não precisa mais. Antes você precisava. Do lado que financia isso, a gente tem entradas de renda fixa, entrada em ações, tudo isso a gente está vendo saída, tá? Então não coloco que você vai ter entradas disso daí. E você poderia ter alavancagem em 2008, PIB, né? Saiu de, se não me engano, de 2,5%, enfim, caiu 1% do PIB. Então, assim, quando a gente coloca tudo isso, o fluxo é muito mais onde eu posso errar é se você de fato tiver uma fuga de capitais. Lembrando que assim, quem tem a dívida são, né, 90% da dívida é por domésticos. Quem conseguir tirar essa dívida e queira tirar essa dívida, ok, mas tem muita gente que não tira. Seguradoras não tiram, o banco não consegue tirar tudo, fundos de pensão não conseguem tirar. Então, assim, tem uma repressão financeira, tá? Mas, assim, na margem, você pode ter mais saídas. Se você continuar vendo essas saídas,
aí isso daí pode deixar o seu fluxo um pouco negativo. Mas, de novo, a gente não está vendo isso, tá? Então é um negócio que a gente tem que olhar. E outra coisa, que aí eu concordo com o Calabrese, o trigger disso não é a Selic baixa. O trigger disso, e aí a Selic pode dar em 10%. Se você colocar aquela trajetória de dívida que eu coloquei, vermelha, você pode colocar a Selic onde for, você vai ter fuga de capital. Entendeu? Então, assim, até porque se você jogar uma Selic de 10% aqui, não adianta nada. Você não vai, a dívida fica insustentável por si só. Então, assim, é um problema fiscal que só tem uma solução, que é fiscal. Não tem, tipo, vamos baixar os juros porque a dívida... Não, você tem que manter as âncoras fiscais. Se você perder a âncora fiscal, o câmbio vai andar pra caramba, porque você vai ter fuga de capital, e aí depende da Selic tá 2, ou ela tá 4, ou ela tá 6. Porque a percepção de risco vai te levar a uma fuga de capital, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que separar. Tem uma discussão gigantesca de se você baixar a Selic, você pode gerar alguma coisa não linear no câmbio. Eu acho que quando eu olho o balanço de pagamentos mais equilibrado, e aí a conta corrente te ajuda muito, eu acho que isso daí impede bastante você ter em condições de temperatura e pressão normais, ou seja, não há uma percepção que o fiscal vai ser explosivo. Não acho que você tem que ter, porque você tem que ter um overshooting do câmbio, tá? Então, até tem uma pergunta do overshooting, é justamente por isso. Se a gente estivesse falando no cenário anterior, conta corrente indo para 3,5, 4, as empresas desalavancando, que era mais ou menos o cenário que a gente tinha pré-Covid, aí sim você poderia ter, aí sim a conta não fechava. Agora, assim, o lado bom disso, se é que tem algum lado bom as contas externas ajustaram muito fortemente, tá? Então é por agora, né? Obviamente que assim, esse processo de alavancagem vai voltar algum dia, né? A Petrobras, só para ilustrar, ela pagou, se não me engano, 20 ou 25 bilhões de dólares de pré-pagamento de dívida no passado. E a gente fazia o cálculo para esse ano, era mais 25 a 30 bi. E na semana passada ela anunciou que o objetivo de dívida dela agora é manter a dívida dela estável. Ou seja, não tem nenhum pré-pagamento de dívida agendado. Isso para esse ano, né? Vamos ver como vai ser o ano que vem. Mas, então, tudo para dizer que parece sim ser um equilíbrio possível, você ter uma Selic baixa e um câmbio mais depreciado, no entanto, não overchutado. E, obviamente, a gente tem que lembrar, o Banco Central, ele não quer determinar uma taxa de câmbio, o que ele quer é evitar que o mercado vá de uma maneira desordenada para um novo equilíbrio. Então, o Banco Central que tem os instrumentos, swap, reserva, linha, ele não vai deixar, eu acho que ele tem bastante instrumento para evitar um overshoot. O negócio o overshooting é o câmbio ir para além do que o fundamento diz, e muito rápido. O que, se você perder a âncora fiscal, aí assim, não tem fundamento, aí pode ser qualquer coisa, entendeu? Então, assim, acho que a gente não pode confundir o fiscal com a política monetária. A gente vai ter um problema de fuga de capital com um fiscal que perca aí a ancoragem, tá? Enfim, teto de gastos, enfim, é isso. Bom, temos mais algumas perguntas, tá? Eu vou fazer mais duas perguntas aqui. Uma é do Leonardo Gomes, ele pergunta sobre a taxa longa das Bs, né, para a gente comentar um pouco mais. E ele pergunta também sobre a parte do crédito, né? Lembrando que, assim, no nosso fundo a gente não tem crédito privado, a gente acompanha, o Wix pode até dar a visão dele brevemente, mas a gente não opera esse tipo de ativo diretamente no nosso fundo. Então, Calabrese, Wix, vocês puderem aí se dividir e falar um pouco das taxas longas das Bs e do crédito? Tá no mudo, Calabrese. Em relação às Bs, eu acho que entra um pouco na minha lógica do que eu falei para a própria taxa de juros pré, né? Então, quando você olha a inclinação da curva no Brasil, você tem provavelmente a curva mais inclinada do mundo, se bobear. Pelo menos dos grandes emergentes, acho que hoje deve ser a curva mais inclinada. Mas eu, pelo menos, não me sinto confortável a fazer nada, eventualmente alguma coisa tática, mas eu não gosto dessa parte longa, porque eu acho que ela fica muito sujeita ao grau de incertezas que a gente tem hoje, principalmente do lado dos desenvolvimentos do lado fiscal, né? Como é que isso vai ficar? Porque eu acho que, você já tem, em função de toda essa preocupação, eu acho uma demanda menor, né? Você vê que o Tesouro nem tem vendido
papel longo. Acho que se tentasse vender, o mercado ia pedir mais prêmio ainda, essa curva ia inclinar ainda mais. Historicamente, quem gosta muito dessa parte mais longa são os estrangeiros, eles estão evitando o Brasil, né? Ninguém quer tocar. Então, e acho que isso acaba valendo um pouco para as Bs também. Tá? A gente viu aí ao longo do caminho alguma movimentação de fundações voltando para esse mercado, né? Eu acho que assim, em alguns momentos você acabou tendo uma taxa que para as fundações quase que atinge ali o retorno que elas têm que dar. Então, teve alguma demanda via fundações, mas eu acho que se a taxa pré-fixada desancorar na parte mais longa, acaba contaminando as Bs também. Então, como eu te falei, hoje eu tenho posições em vértices mais longos, mas que eu estou trabalhando para ir reduzindo. Né? Você quer falar sobre o crédito, Wix? Você vai entrar nesse ponto, Wix? Não, eu acho que é sobre os setores que... Qual que é a questão mesmo, Natália? É sobre setores, né? Não, essa é a última questão. É sobre o spread de crédito, né? Se a gente puder comentar um pouco. Eu acho o seguinte, realmente a gente não é um mercado que a gente participa, mas a gente sempre achou que, historicamente, a precificação aqui no Brasil, ela não ficava alinhada com o risco, com o underlying que você tinha naquele crédito. Assim, você tinha muitos papéis com precificação parecida e qualidade da empresa muito diferente, né? Então, esse é um componente. O segundo componente é que eu acho que é um produto que tem algumas falhas de desenho, porque tem muitos dos fundos que carregam esses papéis, eles têm a liquidez ao cotista, não imediata, depende do fundo, mas a liquidez relativamente curta, e em momentos de estresse esse mercado desaparece, né? Então você acaba tendo um descasamento entre o fundo que precisa vender papel para pagar cotista e um mercado que tá sem condição de precificar isso. Um pouco desse problema deve ser resolvido agora que você está tendo a aprovação dessa PEC da guerra, que eles chamam, em que o Banco Central vai poder participar desse mercado, né? E acho que a função, assim, o objetivo do Banco Central é justamente normalizar um mercado que fica disfuncional quando você tem crises muito fortes, como agora, como a gente teve em 2008 e tal. Normalmente o problema vem da área dos fundos que precisam monetizar esses papéis e às vezes não encontram mercado. E acho que o Banco Central quer atuar para que isso não aconteça. Bom, obrigada, Calabrese, Wix, Gifrida. A gente vai encerrar o call por aqui. Teve uma última pergunta apenas sobre os setores do Paulo, mas acho que ele se refere aos setores da Bolsa, e o Calabrese ele comentou durante as posições quais são os setores que a gente acredita aí numa melhor recuperação e como a gente está posicionado. Mas eu deixo aqui via o chat o nosso e-mail principal, então se alguém tiver alguma outra dúvida, fique à vontade para mandar por e-mail, que a gente vai responder o mais rápido possível. Vamos parar então o nosso call por aqui. Obrigado pela participação.